Conta aí, Espírito Santo. 1 Coríntios 15, 12. Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais o quê? Aqui está, os mais infelizes de todos os homens. Agora sim, você vai em Lucas capítulo 21. Lucas 21, 25. Aleluia. Acharam? Lucas 21? Aleluia. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústias entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas, ao suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Agora vai no mesmo capítulo aí, no versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, diga, vigiai. Vigiai, pois, o todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Louvamos o teu nome, Senhor. Fala conosco através do teu Espírito nesta noite. Exorta, cura, edifica, transforma, para que sejamos alimentados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Todo valente e toda atrapalhação caia por terra no nome de Jesus. Tudo aquilo que seja, Senhor, o motivo para atrapalhar, que a tua palavra não chegue nos corações. Todo o endurecimento de coração caia por terra, no nome de Jesus. Senhor, que de mim flua apenas aquilo que aprovere o teu Espírito, e nada mais. E a ti daremos honra, glória e louvor,
Aleluia, glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Você que já se assentou. Nós jamais devemos ficar com a nossa cabeça somente numa vida terrena. Jamais nós devemos viver na terra como se nós fôssemos viver e como se nós pertencêssemos aqui, quando na verdade nós fomos emprestados para cá. O que é a vida de um homem perto da eternidade? O que é a vida do homem, ainda que o homem viva o mais tardar 90, 95, 100 anos? O que é 100 anos perto da eternidade? É nada. Certo? É nada. Então, a minha vida, ela está emprestada aqui na terra, de modo que, ao partir daqui, eu volto para o lugar celestial, o meu lugar de origem, o lugar da onde eu vim, da onde eu fui tirado e emprestado para cá, para a terra. Logo, a minha cabeça, ela não tem que ficar presa às coisas e àquilo que é terreno. O Senhor vai falar em Colossenses: pensai nas coisas do alto, aonde Cristo está sentado. Não nas coisas cá de baixo. Logo, teus pés estão aqui na terra. Tem uma música do Resgate que fala: os meus pés estão aqui na terra, mas a cabeça nas alturas. Significa que nós estamos aqui, mas nós voltamos para a nossa casa celestial. Todo mundo mora em casa aqui, certo? Mas a tua casa, ainda que você tenha comprado a casa, ainda que a casa esteja no seu nome, na verdade, o dia que você for, você não volta mais para cá. O dia que você for, quando o Senhor vir e nós viemos morar na Nova Jerusalém, você fala assim: Senhor, eu posso voltar lá para casa onde eu morava antes? Ali no Clementino, ali na estrada do Campo Limpo, número tal, ali no condomínio, no Inocop, ali no Horto de Ipê, ali não sei onde. Negativo. Por quê? Porque aquilo que é terreno vai perecer, mas aquilo que é celestial permanece para sempre. Por isso é que a minha cabeça não pode estar presa àquilo que é terreno. Logo, eu tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar. Tenho que cumprir as minhas responsabilidades? Tenho. Mas a minha cabeça está no alto. Por quê? Porque se eu me concentrar, e o texto que nós lemos fala, se a nossa vida com Cristo se resumir apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa vida e a nossa esperança, ela está exatamente no Cristo que morreu, mas no Cristo que foi ressurreto e glorificado. O Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou e o Cristo que foi glorificado. Por isso a nossa esperança está nele. Por isso a nossa esperança está na sua obra da cruz. Certo? Amém? Quem não entende, por isso que a nossa cabeça não pode estar aqui na terra, presa. Porque a prova viva de que pessoas não entenderam este sacrifício é que a cabeça delas, elas vive viajando na terra.
vive viajando. Porque as pessoas não entenderam. E porque não entenderam a primeira vinda de Jesus, logo não estão esperando a segunda. Porque muitos não entendem aquele sacrifício e uma coisa vem subsequente da outra. Primeiro o sacrifício, depois a ressurreição, depois a glorificação. Então, por que eu preciso entender esse sacrifício? Porque esse sacrifício acontece dentro de mim também. O que o escritor o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque o Espírito de Deus fala com o nosso Espírito, o qual testifica que nós somos filhos, o qual clamamos, Abba, Pai. E que somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Primeiro, o sacrifício ele aconteceu há mais de 2000 anos na cruz, mas ele precisa acontecer dentro de mim. É por isso que a cabeça de muitas pessoas só está aqui na terra. Por quê? Porque ela aceitou Jesus, mas o sacrifício ainda não aconteceu dentro dela. Quando esse sacrifício acontece dentro de nós, é então que há a renúncia da nossa própria vida para seguir e para servir a Cristo. É a renúncia dos nossos prazeres. É a renúncia daquilo que eu acho, daquilo que eu quero. É a renúncia dos meus desejos, das minhas paixões carnais para entregar a minha vida a Ele. Aí, quando esse sacrifício acontece, então, o que acontece? Ressurreição. E aí, quando acontece ressurreição, naquele grande dia, nós seremos ressurretos por completo e seremos glorificados para a glória de Deus. Porque receberemos um corpo glorificado, porque Cristo foi glorificado, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Por que Ele é o primogênito dentre os mortos? Porque Ele ressuscitou primeiro. Então, nós seremos a semelhança de como Ele é. Esse corpo pecaminoso, cheio de vontade, que se cansa, que envelhece, que pega doença, que pega gripe, que fica com pigarro na garganta. Esse corpo vai ser destruído. O corpo do corrompível para se revestir da incorruptibilidade. Então nós seremos vamos ser deixados de um corpo pecaminoso para receber um corpo glorificado, que não tem mais tendências para o pecado. Então, entenda, quem não entende a primeira vinda de Jesus, não está nem sequer esperando. Eu te faço um desafio. Se você passar em 10 igrejas e perguntar para 10 crentes, e perguntar assim, você pensou na vinda de Jesus hoje? Você pensou na vinda de Jesus essa semana? E você vai se espantar com as respostas. De gente falando assim, essa semana foi tão corrida, nem tive tempo de nem orar. Vai ter gente que vai ter essa cara de pau ainda de falar. Não tive nem tempo de ler a Bíblia. Quanto mais meditar e pensar que Jesus está voltando. E aí o texto vai dizer, não fique o quê? Olhai para vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de orgia, de embriaguez, dos cuidados dessa vida que venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, pegue, não, porque tem que vir isso e aquilo outro, e menino, lá compra, faltou lá o arroz, faltou lá isso aqui, e aí passa a semana, e aí no segunda tem já o trabalho para fazer, e na terça tem a conta que vai vencer, e na quarta isso, e na quarta... E na quinta-feira tem a consulta do médico, e na sexta-feira
acabou essa semana. E no meio dessa bagunça toda, quando que você pensou? Porque a gente fica, eu tô falando sério, a gente fica planejando as coisas e dizendo assim, amanhã, por exemplo, quem aqui tem planos para amanhã? Coisas que você já vai fazer amanhã, já vou fazer tal coisa. Tem gente até que fala assim, Nilda, vou te descongelar aquele carne lá, aquele negócio, vou fazer e tal, não sei o quê. E se não chegar amanhã? Você que está pensando em amanhã, menino, boleto vai vencer sexta-feira. Nossa, Carol! E agora? E se não tiver amanhã? Não vai precisar pagar. Você não. É verdade, ué. Não vai precisar pagar. Então, eu preciso entender, as pessoas estão presas com a sua cabeça terrena, elas receberam a Cristo, e elas querem apenas usufruir dos benefícios da cruz. Benefícios do Senhor que me salvou. Os benefícios de ser abençoado, mas não querem renunciar, não querem entregar a sua vida por inteiro a Cristo. Certo? Querem viver para si mesmos, mas não querem viver para Cristo. Não querem declarar o texto de Gálatas 2, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não. Não vivo eu, o dilema de muitas pessoas é, não vivo eu, vive os meus prazeres dentro de mim. Eu sacio todos eles. Tem alguém me cantando, gostando de mim? Vamos pegar. Tem um dinheiro, um negócio, uma oportunidade. Mas vai trabalhar não sei quantas horas, não vai ter tempo para nada. Não importa. O importante é que eu ganhe dinheiro. Mas tem uma oportunidade ali e tal. Nós precisamos entender que nós somos salvos. Salvos da morte eterna. Esse problema não tem como resolver. Ninguém tem como resolver. Um problema que já foi resolvido. E às vezes muitos tratam isso como algo, se eu vencer a morte. É uma coisa secundária, né? Não. Meu amigo, a morte é mais real do que você imagina. E o dia que eu estava ministrando lá, foi dada a oportunidade para eu ministrar lá no dia que a gente foi lá, né, com o José, e nós estivemos lá, e aí eu olhei, eu não falei absolutamente nada a respeito da dona Sebastiana, falei, obviamente, do legado que ela deixou e tal, mas eu falei para quem estava vivo, para quem ainda tinha a oportunidade, porque a oportunidade da dona Sebastiana ela aproveitou. Mas e os outros que estavam vivos? E ali era a oportunidade que todos os outros tinham. Então, nós temos a oportunidade hoje, agora, de servir e nos entregar para Cristo de novo, por inteiro, de tirar a nossa cabeça da terra e levar a nossa cabeça para o alto, de pensar nas coisas do alto, de tirar as coisas do âmbito terreno e pensar, Senhor, eu estou pensando, a minha cabeça está pensando no amanhã, no que eu vou fazer semana que vem, e se o Senhor voltar quando eu estiver dormindo? Não vai ter compra do mês que vem, não vai ter conta, não vai ter nada. Aquilo que eu e você estamos planejando. Porque ele voltou e acabou. Então, tem gente que é impressionante, que até diria, a cabeça está tão terrena, que muitas pessoas até diriam, não, Jesus, não volta não, peraí. Pausa. O senhor tem um botão aí, controle remoto, para dar um pause?
Pausa. Eu tenho as contas para pagar, eu tenho o boleto vai vencer sexta-feira, eu tenho que trabalhar amanhã e tenho as metas para bater. E não, tem aniversário da minha menina mês que vem e dia 22 a Esther faz aniversário. Não, espera um pouco. Eu tenho um cliente para atender amanhã, à tarde. Não, eu tenho as minhas demandas, espera um pouco, Senhor. Eu nem vi minha filha casar ainda, espera só um pouquinho. Espera. Os solteiros, não, eu ainda sou solteiro, Senhor, me espere, não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, não. Sério? A dádiva de você estar com Cristo é infinitamente maior do que qualquer tipo de prazer que nós possamos experimentar na Terra. É infinitamente maior. O apóstolo Paulo fala, o negócio foi tão sério que aconteceu com ele, que ele nem ousou dizer que foi ele. Ele diz assim, na segunda carta aos Coríntios, dizendo, conheço um homem, que na verdade era ele mesmo. É tipo ele fazendo igual a Gisele faz, às vezes menina, falando dele mesmo na terceira pessoa. Conheço um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Coisas que ao homem nem é lícito contar. Ou seja, ele viu coisas tão chocantes, coisas tão maravilhosas. O que ele viu na glória do terceiro céu, aonde o trono de Deus está, o que ele viu foram coisas tão pesadas espiritualmente falando, coisas que tão foge da nossa imaginação, que nem o paraíso, o lugar mais maravilhoso aqui da terra, pode descrever, chega nem perto daquilo que ele viu na glória. E é tão assim que ele falou assim, não posso contar. Você viu lá? A pessoa, alguém chegar em você, é igual alguém chega em você e fala assim, meu, você não sabe. Você assistiu, foi lá no evento e tal, fui, meu, que da hora, maravilhoso. E aí, como é que foi? Não posso contar. Eu só sei que foi maravilhoso, mas eu não posso te contar. É coisas assim inefáveis, coisas não posso contar. Você está entendendo? Está entendendo o que o céu, o que nos aguarda? Você está entendendo o que aguarda você? Você entende o que aguarda você? Não, você não entende, nem eu entendo. Ninguém entende. A gente pode ter um vislumbre diante daquilo que está escrito. Rua de ouro, mar de cristal. E aliás, tirando todas essas coisas que para mim são supérfluas, a gente vai ver ele, só ele. Nós só vamos ver o rosto dele. O rosto daquele que nós esperamos, daquele que nós vimos em Mateus 17, que os discípulos viram no Monte de Transfiguração e viram ele glorificado. Nós vamos ver ele. Nós vamos ver o rosto dele. O Pai estará diante de nós. E nós o veremos como ele é. Acho que isso para mim não precisava ter mais nada em volta assim. Só ele. O negócio vai ser tão punk, tão assim chocante, marcante, que o texto em Apocalipse 22 fala que não vai nem precisar de sol. Não vai precisar de sol porque o Cordeiro de Deus vai iluminar todo mundo. Vai iluminar tudo. Não vai ter mais noite. Já pensa, consegue ter ter uma viagem celestial aí na tua cabeça? Não é viajar tem uns que viajam na maionese, fica pensando em nada, né? É. Adolescente principalmente, né? Viaja na maionese, às vezes você pega uns caras assim, que a Catherine não tá aqui, mas ela e a Andressa tinha mania de ficar assim, né? Olhando e ainda conversando, tá falando.
Oi? Volta. Você entende o que te aguarda? Então você pode dar um cutucãozinho assim quem está do seu lado. Fala assim, você pode tirar a tua cabeça da terra? Pensar nas coisas do alto? E pensar nas coisas do alto, aonde Cristo está sentado. A irmã ali atrás não está repetindo para ninguém ali, ó. Se o pastor está falando é porque é a direção, irmão. Isso, todo mundo olha para ela e repete para ela. Tira a tua cabeça da terra e começa a pensar nas coisas do alto, aonde Cristo está sentado. Aleluia. Nunca mais ela vai... Tem alguém aí que não está repetindo também? Tem mais? Se tiver mais também. Cristo, ó, você não fica de... A primeira coisa que acontece, que a gente observa, é que o Espírito prepara a igreja. Aí o Espírito Santo prepara a igreja santa para o encontro com o noivo. É isso que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você. Preparando a gente para o noivo. Por encontro com o noivo. Por isso, se você e eu estamos sendo preparados para o noivo, se a igreja está sendo preparada para o noivo, para o encontro definitivo com o noivo, por que que eu vou me entregar e viver e me enlaçar pelas coisas dessa vida? Para que que eu vou me entregar aos prazeres? Para que que eu vou perder tempo com isso? Sendo que eu tenho alguém me aguardando e ele vai vir e eu vou junto com ele. Então, o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, deixa o Espírito Santo te santificar, deixa o Espírito Santo fazer aquilo que ele precisa fazer no teu interior. Deixa o Espírito Santo te preparar para o encontro. Deixa o Espírito Santo preparar o teu interior, limpar o teu interior das invejas, das porfias, das mentiras, da prostituição, da sujeira, de tudo aquilo que desagrada, de tudo aquilo que não tem nada a ver com a palavra, que destoa gritantemente. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu interior. Por outro lado, tem o espírito do mundo. Sabia que tem o espírito do mundo? É o espírito do anticristo. Não precisa nem ser muito entendido. Se é o espírito do anticristo, o que que o espírito do anticristo vai querer fazer? E já está fazendo? Desviar as pessoas de Cristo. E não precisa nem... nossa, vai levar as pessoas para adorar o chifrudo de Satanás. Não, contanto que elas não venham para a igreja, não recebam o Espírito, não recebam a Cristo como Senhor e Salvador, já está de bom tamanho para ele. Então, o que você e eu precisamos fazer? Não sermos envolvidos com o Espírito que está no mundo. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Amém? Diga assim, eu estou no mundo. Um pouquinho mais de convicção. Não, eu estou no mundo, mas não pertenço a ele. Amém? Então, o foco dele é a cabeça das pessoas, é criar um monte de distração. Você já viu distração? Quem é que você já foi? Você estava na sala ou no seu quarto e foi para a cozinha. E aí começou a mexer no celular, não sei o quê. Você chegou na cozinha e esqueceu o que foi fazer na cozinha. Por que que isso aconteceu? Quem aqui já aconteceu isso? Não minta que você está na casa de Deus. A parte que você está olhando assim e fala assim, meu Deus, esse povo de gente está tudo doido. Já aconteceu isso comigo também. Por que que você acha que isso aconteceu? Porque você se distraiu. Por que que você se distraiu?
Esses dias a pastora me mostrou um vídeo hoje mais cedo, na hora a gente estava almoçando, que o cara tá, os dois, o namorado e namorada, os dois assim, mexendo no celular e andando assim, andando assim, andando assim, e os dois assim, de mão dada, assim, ó, de mão dada. Quando de repente apareceu um terceiro cara atrás deles, assim, e aí tirou a mão do namorado e pegou na mão da menina. E continuou caminhando. E os dois assim, mexendo, 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 mexendo. E andou, acho que uns 5 minutos assim. E eles ali, e ele andando, e ele ainda trazendo a menina pra cá. A menina não percebeu e nem o cara percebeu. Meu Deus do céu. Por quê? Distraído, lambendo tela. Distraidíssimo. Aí eu te falo, sabe o que o espírito do anticristo quer fazer? Te distrair. Distrair você com as coisas da terra. Distrair você com as coisas e criar um caos na sua vida e você assim, ai, meu Deus, e nesse momento de caos, pior ainda, tirar os recursos espirituais. Você fala assim, não, você não tem que ir orar, dobrar o joelho para orar, para pedir para Deus, você tem que ir atrás daquele fulano lá, aquele que tem o dinheiro que você precisa. Não, você não orar, não, você tem que ir lá, porque o fulano lá é que tem um trabalho que você precisa, não sei o quê. Não, ir pra igreja não, porque agora você tem que fazer a hora extra, porque senão você não vai ganhar o teu faz-me rir. Ir pra igreja não. É isso, distração. Distrações. É isso que o espírito do anticristo faz. Na superfície, né? Então, nós devemos ter responsabilidade dos compromissos? Sim. Mas jamais devemos esquecer. Ah, pastor, devemos ter responsabilidade? Sim, você tem que pagar suas contas, você tem que pagar sua conta. Chegou a conta de água, chegou a conta de luz, chegou a conta de internet. Tem que fazer a compra, reabastecer o armário com tudo que o Thiago comeu lá na despensa? Tem. Mas não esqueça que existe um novo céu e nova terra aguardando eu e você, aguardando, já está guardado, feito, já está preparado para o dia do encontro da noiva com o noivo, que somos eu e você. Não se esqueça que tem novo céu e nova terra para a sua igreja. Amém. Já viu aquela expressão frito peixe de olho no gato? É exatamente assim que você precisa viver. É assim, ó. Tem que pagar aqui as contas. Entendeu? É assim que você precisa viver. Tem um vislumbre da eternidade. Sonhe todos os dias com o céu. Já sonhou com o céu? Tem um vislumbre da eternidade. Pastor, como que eu vou ter vislumbre de uma coisa que eu não vi? Leia a Bíblia, leia Apocalipse, leia os Evangelhos, veja aquilo que Jesus disse sobre aquilo que te aguarda. Vinde benditos do meu Pai para o reino que você está preparado antes da fundação do mundo. Tem um vislumbre da eternidade. Você tem conta para pagar? Também tem. Prazer. Você tem as coisas para fazer? Negócio? Tem. Eu também tenho. Olha, pastora, na hora lá, amor, acabou a mistura. Tem que comprar a mistura. Olha, a gente está falando de coisas eternas lá do alto, de onde Cristo está sentado. E a minha esposa vem e fala assim, amor, a mistura acabou, preciso comprar mais. E eu preciso deixar porque as Maria está trabalhando. As Maria que eu falo é as duas Maria aqui de casa. Sara e Vitória. Entendeu? Você vai, compra a mistura e não deixa de pensar nas coisas do alto. Você vai e cumpre aquilo que você precisa cumprir e a cabeça no alto. Quando você for orar, meu amigo, você tem um vislumbre da eternidade. Sabe por quê? Porque a presença que você sente na hora da oração, você tem acesso direto à sala do trono.
Quando você está ali na presença de Deus, ali, o céu, você não foi para o céu, mas quando você dobra os teus joelhos, o céu manifestou no teu quarto de oração. Quando você está na casa de Deus adorando, o céu, você não foi para o céu, não foi arrebatado, mas o céu desceu. Quando você está com os teus joelhos dobrados, quando você diz, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, feche os teus olhos. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Amém. Teve aí um vislumbre, um pouquinho só. A gente não foi para o céu, mas o céu desceu. O céu se manifestou. O Espírito nos faz sentir a sua presença para ele mostrar e dizer, você não está lá ainda, mas eu estou te mostrando o que está te aguardando. Aleluia. Amém. Deseje, anseie pelo encontro com Ele. Anseie pelo encontro com Ele. Feche os teus olhos mais um momento. Tem um vislumbre agora da eternidade. Imagine agora Jesus voltando. Imagine agora os anjos do Senhor vindo te buscar para o encontro com Ele. Imagine você recebendo vestes novas. Pastor, e o boleto? O boleto fica, você sobe. Mas a casa, as plantas, pastor, tem que aguar as plantas. Pastor, tem que passar o pano, tem que fazer faxina amanhã. A faxina fica e você sobe. Pastor, as minhas clientes precisam atender no salão. As clientes ficam, quem for do Senhor vai subir. Mas você sobe. Ah, meu amigo, não tem coisa mais maravilhosa. Oh, glória! Rebai devada que descende mais. A angústia fica e você sobe. A tristeza fica e você sobe. Oh, rebando corre de assim. A doença, a enfermidade fica e você sobe para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Sintomas de uma igreja que aguarda o noivo. Está preparado? Sintomas de uma igreja
que aguarda o noivo. O primeiro sintoma são os assuntos e as conversas. Os assuntos, mulher normalmente fala de filho, quem tem filho, fala de maquiagem, de alguma coisa relacionada à beleza, de roupa. Na verdade, a mulher, em um minuto, já deve ter falado de vários assuntos ao mesmo tempo. A pastora me deixa doido, porque ela fala em um pequeno instante, estou falando sério, não estou brincando. Ela falou, amor, não sei o que, você precisa fazer a barba, amanhã eu preciso estudar para a prova, precisamos conversar com fulano de tal no final do culto, num instante só. Falei, hã? Quê? Eu falei assim, não é possível. Falei, peraí, fala o primeiro assunto que você falou. Que eu preciso fazer a barba, realmente. Tá. Mas quais são os seus assuntos? Você pode conversar sobre tudo isso. Homem normalmente conversa de futebol, de carro, quem tem carro. Carro, futebol, coisas relacionadas a isso. Mas o assunto sempre acaba em Jesus. O assunto sempre termina nas coisas do alto. Sabe por quê? Porque nós sempre falamos, o que nós mais falamos é daquilo que nós temos prazer, é daquilo que ansiamos, é daquilo que temos desejo, é daquilo que mais almejamos, a nossa alma arde, queima por isso. Eu não sei se você já teve alguma experiência de você estar perto de uma pessoa, você foi viajar, você de repente foi tomar um café, foi conhecer e tal, num trabalho, às vezes até pessoa do trabalho, e que você senta na mesa e tipo, os assuntos são tão nada a ver que você não tem nada para falar com a pessoa. Nem de assunto terreno, secular, assim, para conversar. Ah, você viu a notícia, não sei do que. Nem isso dá para conversar. Por quê? Porque a mente é tão terrena, e quem tem mente terrena se dá muito bem com quem tem mente terrena, isso é fato. Agora, quem tem a mente celestial, ele sempre. Para quem tem a mente terrena, quem tem a mente celestial é chato. Ah, essa pessoa só fala de Bíblia. Ah, essa pessoa não sabe falar de outra coisa, não sei de igreja. Ah, essa pessoa, meu Deus, toda hora falando de Jesus, falando de Espírito Santo, falando de coisa da Bíblia. Ai, não aguento mais essa pessoa. Pior, às vezes a pessoa está dentro da igreja e fala que a pessoa que fala só de Bíblia fala que é chato. Ou seja, se você está na igreja, se você vem ao culto, se você se diz cristão e acha que assunto celestial é chato, tudo é Deus. Ué, eu entreguei minha vida para Ele. A pessoa às vezes está dentro da igreja e fala assim, ai, irmãozinho, gosto, mas ele toda hora só fala de coisa do céu, não sei o quê. Na verdade, é você que está errado. É você que, na verdade, isso é um outro sintoma. Porque da mesma maneira, os assuntos só fala das coisas do reino, é um sintoma do quê? De que a pessoa está falando para onde ela vai. Está comentando e conversando e falando dos assuntos dos quais ela vai encontrar na eternidade. Se ela fala só de Jesus, é porque ela vai encontrar com ele na eternidade. Se ela fala para o céu, é porque é o lugar de destino onde ela vai. Se ela fala de maravilhas, de sinais, de milagres, é porque ela vai para o lugar onde isso é comum. Aí a gente vê, agora, se uma pessoa só tem mente terrena, e pior, o pior não é conversar só de coisa terrena, o pior é conversar de coisas terrenas e o negócio ir degradante. Ladeira abaixo, se é que você me entende o que eu estou falando.
De vez em quando, assim, escapulir, sai aquele, como é que chama? No emoji tem, não tem? Um, o emojizinho amarelo, que na boca dele tem um censurado assim, então. De vez em quando, o irmão sai vários emojis assim censurados, né? De vez em quando, escapou. Ui, sangue de Jesus. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas apenas aquilo que for proveitoso para os santos. Então, em nome de Jesus, os seus assuntos, pastor, mas eu não sei, é natural. Aí é que o negócio está ruim mesmo. Porque isso está significando que você precisa se envolver mais com gente santa. Que você precisa se envolver mais com o Espírito Santo. Você precisa pegar esse joelhinho seu que não está. Joelhinho novo. Joelhinho que nem foi testado no chão. Pois bote esse joelhinho no chão. Vai testar ele, gastar ele bastante no chão. Para você ter assunto do céu para falar. E pegar gosto pela coisa. Sabe aquela história de você pegar gosto pela coisa? Quando você pega gosto pela coisa, meu filho, é só disso que você vai saber falar. Uma pessoa, se você, eu não sei se você teve a experiência, você receber um abraço de Deus, um abraço do Espírito Santo, e você está lá trabalhando, de repente você não está nem orando, e você chega e está ali, e o Espírito Santo vem por nas suas costas e pega como se fosse um cobertor e abraça você. Você vai ter assunto para falar de outra coisa? Você vai ter cabeça para falar de alguma outra coisa? Quem for marcado e teve experiências com ele, você vai ter assunto para falar de outra coisa. Ah, pastor, eu não vivi essas experiências. Pois vá, cara no pó e joelho no chão, para você ter as tuas experiências. E parar de ficar de contar, minha mãe, fulano de tal, o pastor contou uma experiência que ele teve. Cadê as suas? Certo? Outro sintoma, tudo que ele tem, bens e recursos, é para servir para o reino. Ele tem um carro, é para dirigir espalhando amor, é para levar o irmão para casa, é para levar a cesta básica para o irmão para casa. Ele tem dinheiro, é para pagar o Uber para irmãos que tem uma mãe que tem um monte de criança que vem para a igreja, que tem dificuldade, é para pagar a cesta básica, é para ajudar, é para missões, é para tudo aquilo que é designado por ele. E olha se ele não meter a doida, porque tem gente que é tão doida que às vezes até entrega por fé, por voto, entrega tudo e fica sem. Às vezes até que a gente tem que ficar orientando assim, né? Entregue, mas cumpra com suas responsabilidades. É óbvio que tem vezes que a pessoa vai e faz isso e Deus. Não é que Deus vai e supre mesmo? E faz os negócios doidos? Mas tudo que ele tem é para servir para o reino. Certo? Tudo que ele tem é para compartilhar. Ele não pensa no eu. Eu estou custando para mim, é pro eu, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Não, é tudo pensando já. E quando ele vai fazer faculdade, ele já está pensando. Eu vou fazer, de repente, uma faculdade de psicologia. O que eu posso servir para o reino se eu tiver? Quantos irmãos eu posso ajudar? Que muitas vezes chega, e às vezes não é situação espiritual, mas eu posso, de repente, usar minha profissão para abençoar esses irmãos. Fazer um dia assim na igreja só de uma palestra para ajudar os irmãos e tal. Ó, tá entendendo que é mente do reino? Cabeça do reino? É isso. E para ele não tem. Ah, não, mas a gente tem tão pouquinho. Meu amigo, quem quer faz. Já viu aquela história? Quem quer faz. Quem não quer arruma desculpa. Ah, porque não dá por causa disso, por causa daquilo outro, por causa... A gente não fez lá o Espalhando Amor lá no Estrela Nova? Não fizemos? Fizemos ou não fizemos? Se fosse olhar por condições humanas, a gente teria condições? Não. E nem foi o tanto de gente que a gente esperava.
mas a gente serviu as pessoas que foram. É isso que importa. Poder aquelas pessoas tomarem um banho, vai saber quando que foi a última vez que aquelas pessoas tomaram banho. Poder servir uma comida, sentar na mesa com aquelas pessoas, conversar, bater um papo. E não tem preço essas coisas, não. Ah, mas não dá, porque tem um... Tá, mas não tem, a gente vai fazer aonde? Aqui na igreja não dá, e não tem um espaço, e não tem isso. Ah, mas é muita comida, a gente não tem como conquistar. Tá entendendo? Essa é a mente terrena, que vê só problema, empecilho e tudo para fazer. É a mente religiosa. Não, a minha mente é a mente do alto, é a mente do reino, e tudo aquilo que eu tenho, e tudo aquilo que Deus me der, vai ser para servir, vai ser, o Senhor vai me abençoar, e eu vou ter para mim também, mas eu só vou ter para mim quando eu servir e usar para servir para o reino de Deus. Esse é o sintoma de quem está indo, ó. Já está subindo. É o sintoma de alguém que está indo para o alto. Sabe por quê? Porque, em terceiro lugar, é quem gosta de estar na comunhão. Ah, esse é um sintoma de quem está aguardando. O sintoma de quem vai para o céu e quem já está caminhando para lá, essa pessoa ama a comunhão. É muito suspeito quando alguém resiste com unhas e dentes. Ah, eu não gosto desse negócio de comunhão, porque casa disso. Ah, mas a pessoa, pastor, tem um trauma de infância, tem não sei o que. Tal. Pois é exatamente aqui que ela vai aprender a viver em comunhão. Amém? Quantas pessoas aqui a gente fez bolo de aniversário e nunca tinha vivido, nunca tinha tido um bolo de aniversário, nunca tinha cantado parabéns. Olha só as coisas que o reino proporciona para as pessoas. Está entendendo? Quantas pessoas não vivem na comunhão e acham que tudo que as pessoas têm que fazer, ela tem que pagar de volta? É ou não é? Ah, não, fulano pagou um Uber para mim. Não, me dá seu Pix aí. Irmão, fique em paz, vai na bênção. Comunhão, isso é comunhão. E quem vai para o reino, quem vai morar no céu, ele tem prazer de estar na comunhão. Ele tem prazer de estar em família. E muitos aprendem, muitos que não tiveram família, e vocês sabem muito bem disso, aprendem e começam a entender o que é família por causa da igreja, por causa do mover do Espírito Santo, que começa e une um mais rapidinho, o outro mais lentinho, o outro mais não sei o que, o outro mais baixo, o gordo, o magro, e o mais inteligente, o iletrado, junta todo mundo e põe no mesmo lugar para adorar o único e verdadeiro Deus, o Espírito de Deus, e bota todo mundo na mesma mesa. Na mesa, o Mateus não estava lá? O Mateus era cobrador de impostos, não era? E na mesma mesa tinha pescador. Na mesma mesa. Na mesma mesa. Então, quem foge de comunhão está com problema. E corre o risco de não ir, de ficar. Por quê? Porque, como eu posso dizer, o próprio João vai falar isso na uma das suas cartas. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que não vejo, e dizer que eu odeio o meu irmão, que vejo? Que coisa desconexa, né? Ou seja, como eu posso dizer que eu não gosto, o culto acaba, eu quero ir embora, e eu estou dizendo que eu estou indo, que eu vou para o céu. Mas no céu, eu vou para o céu sozinho? Eu vou para o céu sozinho? Eu vou sentar, vai ter uma mesa assim, só para mim. Tem gente que acha, né? Vou ter uma mesa só para mim e Jesus vem só para falar comigo ali. Nossa, só porque você quer, né?
Só porque você quer, ele vai fazer uma mesa só para você. Não, meu filho. Comunhão aqui, quem tem comunhão aqui vai ter comunhão no alto. Vai ter comunhão na Nova Jerusalém, porque quando o João tem a visão lá daqueles que estão com veste branca, não era só um, não. Era vários, uma numerosa multidão que não se podia contar, com vestes brancas, porque venceram pelo testemunho, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Então, quem gosta e quem ama a comunhão é um sintoma de quem já está caminhando para o alto. Quarto, a cruz mexe com ele como no início. Eu canso de falar isso aqui, mas eu não me canso de repetir. A cruz é um assunto que precisa mexer com você todos os dias. A cruz não pode ser mais um assunto que legal, que ficou... Ai, não, desmoio. Sabe aquele brinquedo que você dá pro seu filho? Ou que de repente vocês... Sabe aquela coisa nova que você ganhou? E que você fica assim, nossa, que legal, né? Não sei se alguém aqui já teve experiência, ou quando você ganha um celular novo, você quer mexer nele, fuçar nele para descobrir todos os recursos, não sei o quê, né? Aí depois que você ganha, aí você deixa o brinquedo a criança deixa o brinquedo de lado, não quer mais brincar, não quer mais, né? É assim que muitas vezes muitos acabam agindo com a cruz, com Jesus. No início, nossa, chora, se derrama, mas com o passar do tempo vai virando, vai se esvaindo, vai esfriando, vai virando um religioso, vai, sabe? Aí olha para a cruz num dia de Páscoa, não celebra mais, não chora mais, não sente nada. Aí fala assim, Páscoa, né? Jesus aí ressuscitou. Oh glória! Não, você não está entendendo. Esse sacrifício, sabe por que você precisa celebrar todos os dias? Porque todos os dias este sangue clama pela tua vida e pela minha vida. Este sangue está clamando. É por isso que o sacerdote não precisa mais ir de ano em ano para oferecer sacrifício de cordeiro, de bicho nenhum. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro Jesus Cristo clama 24 horas por dia pela sua igreja. Entendeu? É por isso que o maligno não pode tocar em você. Porque quando ele vai para você, ele enxerga no mundo espiritual que você tem marca de sangue. Entendeu? Então, se a cruz mexe com você, é um sintoma de que você está caminhando. A cruz é o sacrifício. Jesus é o meu assunto favorito. É o meu assunto favorito. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ministrei aqui na igreja, em outros lugares, sobre esse assunto, de diversas maneiras. A cruz precisa mexer com você. Você precisa entender o que aconteceu com você. Muitos vêm à igreja, recebem a palavra, mas não sabem o que aconteceu com ele. Você sabe o que aquele sacrifício te salvou? Salvou? Me salvou. Salvou do quê? Você sabe do que te salvou? A cruz precisa mexer com você. Quinto, ele tem uma constante vida de quebrantamento, de entrega, de adoração, de vida no altar. A vida dele está sempre no altar. A vida dele nunca sai do altar. A tua vida nunca pode sair do altar. Sabe por quê? Porque no altar tem sacrifício. No altar tem adoração, mas tem sacrifício. No altar tem oferta, tem incenso sendo entregue, adoração, mas tem sacrifício.
Por isso, precisa existir o quebrantamento todo tempo, em todo tempo, na minha vida e na sua vida. É o reconhecimento de quem nós somos, do quão pequeno nós somos e de quão grande Ele é. Do quão maravilhoso Ele é. Passe 20, 30, 40 anos, 70 anos que você ande na presença de Deus, não importa, Ele vai continuar sendo grande e você vai continuar sendo pequeno, porque eu e você perto deles, quem nós somos. E em último, esse é a cereja do bolo, a chave de ouro. A diminuição de pecados e a santidade progressiva. Essa é a vida de quem está, o sintoma de quem está indo para o alto. Diminuição de pecados e a santidade progressiva. Antes eu até ouvi algumas coisas, agora já não ouço mais. Eu assisti alguns programas e não via problema nenhum. Agora nem isso. Não sei, não sinto mais vontade. Até o jeito de se vestir, o caráter, o olhar para as pessoas, tudo começa a ser transformado em quem tem o sintoma de que está indo para o alto. Infelizmente, em muitos, ao invés de diminuir o pecado, aumenta mais. Começa a aumentar cada vez mais, começa a se envolver e se enredar, e se laçar e se envolver com as coisas, com um tanto de sujeira, um tanto de porcaria no mundo. Não convém que eu, nem com você, nem comigo, que seja desse jeito. Se você está indo na igreja, se você está buscando a Deus, como pode aumentar o pecado? Como pode aumentar o laço? Como pode? Não! Em nome de Jesus, pelo contrário, quanto mais você caminha com Ele, quanto mais você caminha com o Espírito de Deus, quanto mais Ele está caminhando com você, mais a obra dele está sendo feita no teu interior, mais a obra dele está sendo trabalhada, mais santificação Ele está produzindo no teu interior, no meu interior, para nos preparar para aquele grande dia. É assim. Então, você precisa refletir nisso. Do dia da sua conversão até o dia de hoje, você faça uma lista ali. Não, isso aqui, ó. Faça uma lista. Para casa para vocês, faça uma lista ali. Do dia que eu aceitei Jesus, eu fazia isso. Alguns vão dar 2, 3, 4 folhas. Aí você vai riscando. Isso aqui eu não faço mais. Mas o Espírito Santo vai estar vendo, viu, que você estava fazendo, tá? Aí você isso aqui eu não faço mais. Antes, alguém me apurrinhava, eu sentava a mão. Hoje, eu não sento a mão, mas ainda penso em esganar na minha cabeça. Já é um progresso. Ainda tá pecando, mas já é um progresso. Você não vai enfiar a mão. Antes, eu pegava geral. Agora não. Agora, de vez em quando, o negócio pega forte pra mim, pastor. Antes, e você começa a listar e riscar que você não faz mais. Se você não tiver nada para riscar, aí o negócio está feio do seu lado. Pastor, eu realmente não tenho nada para riscar. Aí o negócio está feio. Significa que em todo esse tempo, Jesus, o Espírito de Deus, não conseguiu produzir nada dentro de você. Significa que em todo esse tempo você está caminhando com Jesus e não tem santidade na tua vida, não tem nada produzido, não tem fruto nenhum do Espírito. Não tem fruto nenhum do Espírito, não tem uma mansidão, não tem uma paciência, não tem um amor, não tem um domínio próprio, não tem longanimidade, não tem benignidade, não tem bondade, não tem paz, não tem nada. Aí o negócio está feio mesmo. Não tem domínio próprio, não, eu vejo que já faço e
Ah, domínio próprio ficou em segundo plano. Não, tá feia a coisa. Faça-se para casa. Você nem precisa me mostrar. É só para você refletir e fazer um balanço da tua vida espiritual. Se você realmente está caminhando com Cristo como você disse que está caminhando, ou se é apenas uma fachada de crente. É um balanço para você. Você não faz balanço no fim do ano? Não faz? Dezembro, ali, final de novembro, dezembro, a gente não faz o balanço para saber o que entrou, o que saiu e tal, para saber qual foi o progresso, aquilo que erramos. Então, faça um balanço da sua vida espiritual. Amém? Vamos nos colocar de pé. Faça sem medo. E volto a dizer, você não precisa mostrar para mim. E se você olhar e tiver coisas ali ainda que você não risca, que ainda tem na tua vida, você vai fazer e apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu ainda, olha, tem essas coisas aqui na minha vida. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, me liberta, me sara, me transforma. Quem não tem nada para arriscar, você peça misericórdia ao quadrado pela tua vida. E dizer: Senhor, hoje eu sei que eu não sou crente não, porque olha aqui esse negócio que está tudo escrito e eu não tenho nada para arriscar. Uma coisa que, não, em nome de Jesus, vai haver progresso, vai haver santificação. Nós vamos, em nome de Jesus, curvar a nossa cabeça na presença do Senhor e entender que Ele é quem faz e que Ele é quem produz a santificação dentro de nós. E entender que, na verdade, tudo que eu tenho é para servir a Ele. Esse é um sintoma de quem está indo para a glória. E tudo que eu tenho é para servir o reino. Tudo que eu tenho é para abençoar, é para agradar a Ele. Tudo que eu tenho é para glorificar o nome dEle. Tudo, se eu tenho uma comunhão, um dia eu nem sabia o que era família, nem sabia o que era isso, nem conhecia a palavra família. Hoje eu estou reunido com os meus irmãos e eu sei o que é família hoje, na presença do Deus vivo, com os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Me aperfeiçoa. Senhor, em nome de Jesus. Comece a orar no teu lugar. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dessa vez não precisa tocar não, Cris. Eu quero que você faça agora um para casa. Medite aí. Faça um para casa agora. Se você conseguir escrever no seu celular, escreva. E liste aquilo que tem ainda na sua vida. Aquilo que você fazia, ou aquilo que você já fez, e aquilo que você pode riscar. Põe aí na tua mente. Eu fazia isso, e tinha isso, ou não faço mais. Isso aqui ainda tem na minha vida. Ainda tem orgulho, ainda tem raiva, ainda tem ira. Em nome, tem soberba, tem arrogância. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, sem hipocrisia. Porque o Senhor conhece, o Senhor sonda a mente e o coração, o Senhor sabe o que se passa no nosso coração, no nosso interior. Então, sem qualquer tipo de hipocrisia, nós nos lançamos diante da sua presença, Senhor. E antes, muitos de nós éramos orgulhosos, víamos pornografia, éramos tomados por raiva, por ira. Ninguém não levava desaforo para casa. Toma lá, da cá. E o teu Espírito trabalhou na nossa vida, Senhor. Como ainda há muito a ser trabalhado. Nos purifica nesta noite, Senhor, para estarmos preparados para aquele grande dia. Para a vinda de nosso Senhor e Salvador.
Por isso, nos purifica e nos santifica nesta noite. Em nome de Jesus. Se ainda tem ira no nosso coração, a tua palavra diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Purifica o nosso interior. Tira a ira, a raiva do nosso coração, o ódio, a mágoa, o rancor. Em nome de Jesus. Tira a prostituição na nossa vida, Senhor. Tira a prostituição da nossa vida. Quando muitas vezes nós não fazemos nada, mas na nossa cabeça já aconteceu. Quando nós não fazemos nada, mas o nosso olhar está para onde não devia. O nosso olhar não está para o alto, o nosso olhar está para os outros, para quem não deveria. Quando na verdade os nossos olhos deveriam se guardar, como está escrito em Jó. Por acaso os meus olhos se firmariam numa donzela, uma vez que fiz uma aliança com o Todo-Poderoso? Por isso, Senhor, santifica os nossos olhos, para nós não cobiçarmos aquilo que não é nosso. Em nome de Jesus, cobiça, porque muitas vezes nós desejamos e nós devemos ser sinceros. Senhor, eu desejei aquilo que não era meu. Eu desejei a pessoa que não era para mim. Eu desejei, eu tive inveja. Feche os teus olhos, irmãos, e coloca isso diante do Senhor. Muitas vezes eu tive inveja. Eu tive inveja, nem foi de coisa. Eu tive inveja porque o irmão foi abençoado e eu não. Tive inveja porque, na verdade, a pessoa recebeu o elogio e eu não recebi. Eu queria ter recebido aquele elogio. Em nome de Jesus, limpa o nosso coração. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós somos omissos. Como homens, muitas vezes fomos omissos. E não ocupamos o nosso lugar. Isso é pecado também. Muitas vezes, Senhor, nos perdoa pela preguiça. Muitas vezes tivemos preguiça. Preguiça de vir à igreja. Preguiça de orar. Muitas vezes tivemos preguiça e mentimos. Porque ficamos com preguiça de ir e mentimos dizendo que era outra coisa. Em nome de Jesus, nos perdoa, nos limpa, Senhor. Nos limpa desses costumes da terra. Em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, porque naquele dia era para eu ir trabalhar e meti um atestado mesmo. Eu inventei uma doença e meti um atestado e não fui. Eu menti. Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pela rebeldia. Quantas vezes eu fui rebelde contra a autoridade, contra os meus pais, contra o pastor, contra o meu líder, Senhor. Me perdoa, Jesus, nesta noite. Em nome de Jesus. Me perdoa, Senhor, porque o mover espiritual veio e eu não discerni e eu fui levado. Me perdoa, Senhor, porque eu fui arrogante e não liberei perdão, dizendo que a pessoa não merecia. Mas quando eu fui perdoado, eu também não merecia. Me perdoa por essa soberba e essa arrogância, Senhor. Em nome de Jesus. Me perdoa pelo orgulho. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu vou te dar um para casa. Você vai fazer um para casa. Sabe o que é para casa? Quem já foi para a escola e sabe o que é para casa? O pastor vai dar um para casa para vocês. E você não... O benção é que você não precisa me mostrar. Ah, então se eu não precisa te mostrar, então eu não vou fazer. Sua vida espiritual com você aí. Você que se vire com a sua vida espiritual. Eu estou fazendo a para você ter um balanço daquilo que você... da sua vida. Você vai pegar no papel e listar tudo aquilo que você
Todo o negócio de pecado, defeito, tudo. E aí aquilo, desde o dia da sua conversão, isso aqui eu vai riscar, não faço mais, não faço mais. E o que você não riscar é que ainda você está. E no outra folha, você vai listar do fruto do Espírito, quais que você tem. Ih, pastor, esse fruto meu tá bem do mirrado, hein? Pois lista aquilo que você tem. Lista o fruto do Espírito que você tem. Amém? Você que nos assiste, esse para casa é para você que está em casa também. Você vai listar tudo aquilo que desde o seu início da conversão. Ó, fazia isso. E hoje, o que você faz? Não faço. Aí você risca, você não faz mais. E na outra você lista aquilo que é o fruto do Espírito. O que o Espírito de Deus já construiu dentro de você. Isso é um balanço espiritual para você entender, ter uma noção de você mesmo e daquilo que você está preparado para a vinda do Senhor. Deus te abençoe.